Tô de volta com o nosso Vida Melhor para aprender junto com você com uma pessoa muito querida. A gente vai falar sobre superar crenças limitantes, aqueles pensamentos que nos perseguem, né? Eu nunca vou conseguir, o lugar de mulher é na cozinha, aquelas crenças que nos limitam, que nos sabotam, que fazem com que a gente perca o melhor da vida. Muitas vezes a gente está perdendo o melhor da vida, está vivendo uma angústia tremenda, está vivendo aquele emaranhado, aquela confusão, mas não sabe como sair disso tudo. Como superar essas crenças limitantes ou como reduzir os impactos causados por elas? A gente vai conhecer um método de meditação que pode, eu digo até que vai nos ajudar. É o Theta Healing, é uma técnica de meditação terapêutica, é uma prática nova que vem se popularizando no Brasil e que permite que a gente acesse um estado de consciência. Daí a gente fala, nossa, isso tudo é tão louco, né? Que papo cabeça é esse? Isso é possível? Como é que a gente coloca em prática? Então, para nos ajudar a entender, eu disse que tenho hoje uma convidada muito querida. É minha amiga há muitos anos, já há muito tempo que eu não a via e está aqui, Carol Mangin. Que delícia te reencontrar. Obrigada por estar aqui com a gente. Eu que te Estou muito feliz, assim, de perceber que a tua vida mudou de um jeito extraordinário. Completamente. Não só para você, que agora você está dividindo essa coisa boa com todo mundo, né? Sim. Muito bom. A Carol, ela é terapeuta de Theta Healing. Isso. Né? O que é Theta Healing, Carol? Theta Healing é uma terapia de cura energética, né? Que permite que a gente acesse quais são as crenças que estão no nosso subconsciente, limitando, impedindo o progresso na nossa vida. Então, ela traz cura física, emocional, espiritual, resolve questões, conflitos, questões como abundância, dinheiro, trabalho, tudo que você quiser resolver, manifestar no Theta Healing, você consegue, porque ele parte do princípio que a gente cria a nossa realidade, né? Através daquilo que a gente sente, daquilo que a gente acredita, que é o nosso sistema de crenças. Então, o Theta Healing, você falou de uma meditação? Sim. A meditação, ela nos conduz a um estado de onda cerebral de frequência teta. Por isso tem esse nome, Theta Healing. Eu tô falando de ciência, eu tô falando de religião, eu tô falando de mundo espiritual, é o quê? Você está falando da união entre ciência e espiritualidade. Eu tenho muitos telespectadores que de cara ouvem uma coisa como essa e falam assim, não, eu sou cristã, eu sou cristã. Eu também. A Carol também é cristã. Isso vai contra os princípios cristãos? Jamais, jamais. Só a favor. A gente estava conversando, inclusive, ainda há pouco ali fora com o padre Márcio Tadeu e ele estava explicando pra gente, né? Por que não vai contra e só a favor? A única coisa que você tem que acreditar para fazer o Theta Healing é em Deus, numa energia maior, numa força de amor incondicional que tudo cria, que tudo comanda, que tudo sustenta. E você pode chamar essa força como quiser. Então, se for judeu, se for católico, se for qualquer religião, budista, hinduísta, não tem problema. Entender a nossa dimensão diante de um Deus criador muito maior, Exatamente. É só tem que ter essa crença. Porque o Theta Healing, quando você entra nesse estado, nessa frequência de onda cerebral teta, que é uma frequência de 4 a 7 ciclos por segundo, vou explicar. Nosso cérebro trabalha em várias frequências, né? Então, dependendo da sua atividade mental, tem uma frequência predominante. Agora a gente está aqui, eu estou conversando, você está ouvindo, esse estado de atenção, nós estamos com uma frequência predominante beta. Tem a frequência alfa, daquele sono leve, então tem gama, tem várias frequências. E a teta é uma frequência que a gente acessa num estado de sono bem... Quando você está meio dormindo, meio acordado, que você ainda está sonhando, mas já está tomando conhecimento do que está acontecendo, ali é uma frequência teta. Todo mundo atinge quando vai dormir ou quando está acordando. No Theta Healing, a gente aprende essa meditação, esse caminho para chegar, para atingir essa frequência de uma forma consciente, para assim podermos acessar o que está no subconsciente. E quando você atinge essa frequência, você está em conexão com a fonte criadora. Porque essa fonte criadora, esse Deus, está dentro e está fora, né? Mas ele está em cada molécula do seu corpo. Porque, como a gente estava conversando, nosso corpo é formado por sistemas. Os sistemas são formados por tecidos e órgãos, né? E isso tudo é formado por células. As células são formadas por moléculas, que são formadas por átomos, que são formadas por subatómos. E esse subátomo é energia. Então, no fundo, nós somos energia, nós somos uma configuração atômica. Tudo que existe é uma configuração atômica, é energia, né? Então, essa energia primordial está em tudo, em todas as coisas. É a energia do Criador e é a partir dela que a gente trabalha.
Gente, que interessante. A gente tem, inclusive, um depoimento, Bárbaro, da Camila Espinosa, que está fazendo Theta Healing há pouco tempo, mas já está conhecendo muitos frutos. E ela vai contar a experiência, como é que tem sido tudo isso, para a gente continuar aprendendo aqui com a Carol, tá bom? Pode rodar. Eu sou uma curiosa, assim, com essas técnicas, né, e terapias alternativas, e uma amiga falou muito bem, ela até curou uma dor física que ela tinha, e aí eu me interessei, comecei a fazer faz uns 6 meses e eu fiquei muito surpresa porque é uma terapia de resultado muito rápido, assim, você começa a cavar, né, as suas crenças limitantes e acabam vindo coisas, assim, ou coisas que você já tinha uma noção e de repente você fica com uma clareza absurda de tudo, ou coisas que você não tinha noção e conforme a gente vai fazendo a terapia, elas vão aparecendo, você vai racionalizando aquilo, então aquilo muda tudo, a maneira como você enxerga determinadas coisas. E outras que eu percebo também que que muda de uma maneira mais sutil, mais inconsciente mesmo, que por mais que você não tome consciência num primeiro momento, em algum lugar aquilo mexe com você e você começa a mudar a sua atitude perante situações. Eu nunca tive dificuldade de comunicação, eu acho que eu até me comunico muito bem, mas eu tinha algumas travas de repente não saber como falar certas coisas para as pessoas, ter medo de magoar, e isso desapareceu assim como eu tô conseguindo me comunicar assim, questões emocionais mais profundas de uma forma tão clara, tão que assim eu me faço entender e ao mesmo tempo com amor, com carinho, sem magoar ou sem a pessoa achar que eu tô acusando de alguma coisa. E isso assim para mim não era uma crença exatamente, mas era um lugar onde a gente mexeu logo no começo e que eu senti os resultados assim logo na primeira semana. Eu acho que uma das coisas mais importantes e uma das principais ferramentas para a gente evoluir e ser uma pessoa melhor é se conhecer mesmo, não tem jeito. Assim, todas essas terapias alternativas que eu procuro e o Theta Healing está me ajudando muito no autoconhecimento e só a gente se conhecendo que você é capaz de se relacionar melhor com o mundo que está à tua volta. Você vê, né? Dá para ser mais feliz. Dá para viver melhor. Posso dar um beijo para Camila, claro. Minha cliente hoje à noite eu tô aí, Cá. Beijo, obrigada pelo seu depoimento tão carinhoso. Ela tem muita clareza dessa técnica. Que fantástico. Isso é comprovado cientificamente, Carol? É assim, depende da sua abordagem, né, do que você entende por científico. Hoje, com a física quântica, com o Rupert Sheldrake também que falou dos campos morfogenéticos, a epigenética, nós temos muito mais acesso a essa informação e mais aceitação. Eu acho que o Theta Healing, se tivesse surgido há 15, 20 anos atrás, seria visto como uma técnica, uma prática esotérica, né, puramente religiosa, e não é. Hoje a gente tem respaldo na ciência, né, porque a mecânica quântica fala disso, a ciência mesmo. Então, eu vou começar a explicar agora, daqui a pouco, quando você quiser, sobre as questões das crenças limitantes, e aí você vai perceber como que isso é científico. Eu quero que você me explique isso já, daqui a 2 minutos, tá bom? Segura aí. Então, a gente vai entender crenças limitantes, isso é importantíssimo. Eu sei que muitas vezes você se sente atada, você quer dar o passo adiante, mas algo te prende, né? E você acha que não é capaz, você acha que não é pra você. A gente vai entender que a gente pode mudar tudo isso. Vamos voltar ali com a Carol pra gente aprender então sobre as crenças limitantes. O que é isso? Crença, tudo que nós acreditamos, né? Tudo que você acredita que é uma crença. Então, a gente absorve essas crenças desde a nossa pré-existência. Então, elas já são, às vezes, herdadas pela nossa ancestralidade, depois são absorvidas na nossa primeira infância, principalmente, porque nós não temos ainda um filtro muito grande. Então, tudo que a gente escuta vira uma crença. Tem crenças do inconsciente coletivo, tem crenças no nível de alma. Então, tudo que você aprendeu e absorveu como uma verdade é seus sistemas de crenças. Por isso não adianta a gente também julgar os outros, não tem certo e errado, porque o sistema de crenças de uma pessoa é a ótica pela qual ela enxerga a vida, pela qual ela se vê e vê o mundo. Né? Gostei dessa fala, não adianta, a gente não pode julgar o outro, né? Não tem certo ou errado, porque cada um tem, então, os seus porquês, as suas crenças. Claro. Tá, e algumas crenças nos limitam. Sim, nós temos as crenças fortalecedoras,
né? E as crenças limitantes ou impeditivas. E o Theta Healing vai trabalhar nesse sistema de crenças. Então, Como? Numa consulta, por exemplo, o paciente vai chegar e vai trazer a questão que quer ser trabalhada, né? Então pode ser uma doença física, uma dor, uma questão de prosperidade, de trabalho, relacionamentos, o que for. E aí o terapeuta vai para um estado de onda teta, né? E vai começar a fazer perguntas, que é um processo chamado digging ou escavação. Então a gente vai literalmente escavando e perguntando e buscando no subconsciente do paciente qual é a crença raiz, qual é aquela primeira que sustentou todo um bloco de crenças que impede o progresso na sua vida ou que atrai uma doença ou uma desordem. Então, quando você consegue acessar essa crença raiz, essa primeira, você remove com a autorização do paciente e traz uma consciência mais elevada. E aí, a realidade se transforma, né? A frequência vibracional eleva e a realidade se transforma porque, através do entendimento, do autoconhecimento, a gente entende que a cura só se dá quando você tem o entendimento do que estava impedindo a cura. Entendeu? Entendi, Claro. é incrível, né? Eu fico encantada, porque isso pode ajudar muita gente. Com O certeza. Theta Healing te ajudou? Muito, profundamente, e eu vejo, assim, verdadeiros milagres todos os dias. É uma técnica muito rápida, muito rápida. Eu acho que o Theta Healing hoje é visto como uma terapia, mas para mim é muito mais que isso. É um paradigma novo, é uma nova forma de olhar para a medicina, de olhar para a saúde, de olhar para o nosso senso de responsabilidade, né, através do autoconhecimento. Porque a gente tem uma cultura, né, de medicina de embate à doença, combate à doença, como se a doença fosse um mal. E a doença não é um mal, é um alarme que o corpo dispara para falar, olha para mim, tem uma coisa errada aqui. Mas a gente dá um cala-boca, né? Toma esse remedinho de dor de cabeça. É assim, fica quietinho um pouquinho que eu tenho que trabalhar. Então a gente faz posso isso curar, com o corpo. por exemplo, uma enxaqueca frequente com o Theta Healing? Claro, claro. Uma doença mais séria como um câncer, ele pode ser tratado? Sim, a fundadora do Theta Healing, a Viviane Steibel, americana, ela fundou essa técnica, ela fundamentou a técnica justamente a partir da cura dela instantânea. Ela estava com um câncer terminal, já tinha acho que 1/3 da perna comprometida e os médicos disseram que teriam que amputar e ela teria assim mais 3 meses de vida. E ela se curou instantaneamente. E esse é o processo do Theta Healing. Eu acho até que quem tiver curioso vale a pena comprar o livro, porque você pode querer ser um terapeuta, trabalhar com isso como eu, mas você pode simplesmente aprender essa ferramenta para utilizar em você, na sua casa, né, e nas pessoas que estão próximas. É uma ferramenta de autoconhecimento profundo. Quando você fala que é uma técnica muito rápida, a gente conhece muito a terapia, que é uma técnica muito lenta, né? Tem gente que faz terapia há anos e não conseguiu chegar lá na raiz do problema e continua arrastando aquela crença limitante, por exemplo. O que é rápido no Theta Healing? Rápido. Em uma sessão, a pessoa já sente uma grande melhora e às vezes resolve a questão. Que impressionante. Se em uma sessão não resolver, se é uma questão mais profunda, imagina uma cebola, né? Às vezes a coisa está tão lá enraizada e você tem que tirar algumas camadas para chegar na raiz. Então, às vezes, de 4 a 10 sessões, a gente faz um trabalho bem profundo. Ela é muito rápida porque, às vezes, uma terapia convencional, ela vai... Aquele bloco de crenças que eu falei, ela vai mexendo numa crença aqui em cima. Então, às vezes, você fala, legal, identifiquei. Eu sou assim porque minha mãe fazia isso comigo. Mas, às vezes, não é essa a raiz. Às vezes a raiz está lá embaixo, é uma coisa que você ouviu na infância, talvez da própria mãe ou não, mas o Theta Healing vai te empoderar, é uma técnica empoderadora. Essa palavra está muito usada hoje, mas não tem outra melhor, porque quando você identifica essa crença e remove e traz uma nova consciência, você sai do lugar da vítima. Às vezes a terapia te identifica, mas você ainda fica vitimizado. Então tá bom, então eu sofri porque minha mãe era assim e fazia isso comigo. E tá bom, aí você sai da terapia, você tem até um alívio de identificar. Mas você faz o que com aquilo depois na vida? Com o Theta Healing você sai da vítima. Então você toma o seu lugar no mundo. Porque a vítima sempre é passiva, então ela não tem solução. Quando você sai da vítima e vira criador da sua realidade, você transforma. Perfeito. No próximo momento, a gente vai ter tempo de responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Agora vamos voltar, então, com a Carol Ming. Mandi. Mandi.
e que é terapeuta de Theta Healing, para nos ajudar a entender mais sobre essa técnica de meditação. Eu já estou aqui com o nosso WhatsApp no 011 950 45 18 40, já tem bastante perguntas. Posso só interromper rapidinho? A gente falou da questão científica, né? Então, em relação às crenças, como isso funciona de uma forma bem rápida? Imagina que o seu corpo, sua mente é um computador. Então, a gente recebe esses programas. Alguns já vêm de fábrica, que são genéticos, outros vão sendo instalados. E quando a gente faz a remoção dessa crença, é como se a gente estivesse realmente tirando um programa que não serve mais para aquela máquina e fazendo um download, instalando um programa melhor que vai tornar a sua máquina mais potente. Cientificamente, o que o seu cérebro vai fazer? Nós temos os neurônios, que são as células do sistema nervoso central. Esses neurônios vão começar a criar novos atalhos, fazer novas ligações neuronais através de impulsos eletroquímicos. Então, quando a gente instala essa nova consciência, essas novas crenças empoderadoras, o seu próprio cérebro vai gerar novas conexões. E isso vai fazer com que você queira experimentar. Tudo isso acontece no nível subconsciente. Mas quem tiver um pouquinho de conhecimento de biologia, de medicina, entende esse processo e aí fica fácil entender por que é científico. Joia. Uma telespectadora que não se identificou, ela quer saber se seria a mesma técnica do Reiki. Não, muito diferente. O Reiki é uma técnica muito potente, mas ela trabalha a partir de outro plano, de outra frequência de onda cerebral, né? E é uma técnica mais panteísta. O Reiki é muito interessante, mas o Theta Healing, além da questão energética, ele vai trabalhar no sistema de crenças, porque tem terapias que eu acho que são boas, mas funcionam, eu entendo, como um analgésico. Ela vai te trazer um bem-estar, porque se tudo é energia, realmente mexer com essa energia promove um bem-estar. Mas o Theta Healing vai buscar a causa que está disparando. Perfeito. A Jussara, ela é de Contagem, em Minas Gerais, ela quer saber se essa técnica pode ajudá-la. Ela diz, eu espero que ela ensine a curar dificuldades de dirigir. Ela tem dificuldade para dirigir. Então, cada caso é um caso, né? Então, com o Theta Healing a gente consegue remover traumas, consegue remover choques, às vezes tem um choque, um trauma, ou uma crença impeditiva, né? Que esteja gerando esse medo. Isso é muito fácil, em uma sessão se resolve. Em uma sessão se resolve. Mas isso tem que ser pontual, presencial? Por exemplo, ou você pode falar alguma coisa para a Jussara agora que possa ajudá-la? Tem que ser assim, a sessão presencial, ela é cirúrgica, né? Presencial, ela é cirúrgica, então pode ser feita, eu faço por Skype, tem terapeutas que fazem por Skype ou presencialmente. Agora, o que eu posso falar para ela agora é se questione, né? Pensa assim, primeiro, quando isso começou? O que estava acontecendo na sua vida naquele momento? E como seria a sua vida hoje se você estivesse dirigindo? O que tem de pior nisso? E aí você vai investigando. Sempre uma crença, sempre numa doença, numa crença, existe um ganho. Um ganho para o subconsciente, que a gente não sabe. Até as doenças estão a favor de alguma coisa. Então, o negócio para descobrir a crença é uma investigação, né? Para que está te servindo? Talvez, não dirijo porque alguém me leva. Eu não dirijo porque aí eu sou vítima. Eu não dirijo porque eu não preciso comprar carro. Não sei. Vamos ver como que a sua mente está criando essa questão. E está te limitando de alguma forma, Eu tenho né, um vídeo no YouTube também, um canal no YouTube que eu dou toda semana, tem vídeo novo, então ali também, se ela acessar, pode se beneficiar dessa informação. Legal, que aliás eu gosto muito, tô assistindo os vídeos e tô amando. Carol, lá no YouTube, Carol Manjing. Carol Manjing. Tá? Entra lá que você vai gostar. Pergunta agora da Juliana, ela mora em Indaiatuba. Ela diz, eu tenho muita vontade de realizar muitas atividades e sonhos na minha vida, mas percebo que não consigo realizá-las. Não sei o que exatamente acontece, por muitas vezes eu já me organizei, mas não saiu do papel. O que eu posso fazer para descobrir o porquê não consigo realizar minhas atividades ou sonhos? Então, Juliana, né? Juliana, eu sugiro realmente que você busque estudar essa técnica, porque você vai ter todas as ferramentas para acessar seu subconsciente ou buscar uma terapia de Theta Healing. Mas, assim, é a mesma coisa que eu falei. Vai investigando por quê, o que está te impedindo, qual é o ganho que você tem com isso, né? Eu acho que esse é o mais importante. A gente sempre tem um ganho. E onde isso começou? É sempre fazendo perguntas. Perfeito. A gente tem que parar para se analisar, né? Para se conhecer. É só assim que a gente caminha, né, Carol? Muito bom. Tem mais perguntas chegando aqui. As pessoas gostariam de saber se essa técnica é aplicada com olhos abertos, olhos fechados, se é uma meditação, como é? Tá. O terapeuta entra num estado meditativo, né? Então, em alguns momentos, o terapeuta está de olhos fechados, mas não tem nada obrigatório. Geralmente, nós fazemos a sessão com duas cadeiras, uma de frente para a outra. O terapeuta pega as mãos para se conectar com o campo, porque também tem uma leitura intuitiva.
E aí você fica num estado de relaxamento confortável com os olhos fechados. Depois, pode soltar. Eu tenho pacientes que gostam de fazer deitados enquanto eu falo. Isso é muito particular, não tem protocolo. É importante que o paciente fique em alguns momentos quando a gente direciona de olhos fechados, porque ele vai ter um acesso ao subconsciente mais fácil. E qualquer pessoa consegue acessar esse subconsciente? Ou, por exemplo, eu que sou super agitada, ligada na tomada, pode ser que não consiga? Consegue, porque sou eu que você... É o terapeuta que vai acessar seu subconsciente, né? Com a sua ajuda, mas você vai ser direcionada. Então, você vai fechar os olhos e vai responder as minhas perguntas. A técnica é essa, eu sei fazer... O terapeuta aprende no Theta Healing a fazer as perguntas corretas e a identificar quando chegou realmente naquela crença. E faz a reprogramação. Bom, hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre o Theta Healing, mas eu quero mais, quero que você volte pra gente entender mais, pra gente fazer aqui alguns exercícios, tá bom? Com certeza. Então, tô te aguardando. Obrigada. E olha, você que gostou também do assunto, vá lá, confira os vídeos da Carol Manjing. Ela tá no Insta, no Face e tem o canal no YouTube também. Carol Manjing, é fácil. No Face separadinho, no YouTube também. No Instagram coloca tudo junto, tá bom? E tem um e-mail, se você quiser mandar um e-mail, carolmanjing@gmail.com. Falamos de Theta Healing, assunto novo maravilhoso. Obrigada. Muito obrigada, adorei te receber. Tudo de bom e até a próxima. Até a Volta próxima, mesmo pra gente aprender com mais, certeza. né? Aquilo que é bom a gente precisa propagar. Se a gente tem aí a possibilidade de ter uma vida melhor, de curar doenças, e a gente está falando de doenças físicas, né? Por que não? A gente precisa mesmo aprender. A gente é muito mais complexo, ao mesmo tempo muito mais simples do que imagina. Tá aqui, ó. É com estudo. E ainda bem que tem alguém que para, que estuda, que quer entender, que quer investigar, para que a gente possa tirar de letra essa vida boa.